Graça e paz, irmãos. É um privilégio muito grande estar aqui novamente, depois de muitos anos. E quando a gente fala assim, é um privilégio estarmos aqui, parece uma frase feita, né? Um chavão, mas na realidade, Deus sabe, e eu creio que os irmãos vão entender, por que da nossa alegria e privilégio. Porque quando viemos do Rio de Janeiro, a irmã Maria Helena trabalha conosco, né? Nessa coordenação de missões, agora, nessa nova fase. Nós viemos em 81, já fazem 42 anos que chegamos aqui no Rio Grande do Norte e fomos direto para Caicó. Mas eu fiquei aqui, bem pertinho daqui, na casa do diretor executivo da convenção, falecido, saudosa memória, Antônio Martins, que a esposa ainda é missionária de missões estaduais, né? Aqui, próximo a Parnamirim, e fiquei na casa dele, eu, meus 2 filhos pequenos, está baixo aí o som? Não. E aí eu vim aqui, vim nessa igreja, e me tornei amigo de vários pastores, não vou citar nomes, né, deles, mas vários pastores que antecederam o pastor Sandro, e recentemente, conversando com o pastor Sandro, falando sobre missões, ele disse, olha, seria bom, irmão, dar uma palavra à igreja e mostrar essa realidade, essa necessidade pontual desse projeto. E nós vamos, no final, a irmã Maria Helena vai falar de um projeto que estamos dando oportunidade à igreja. Oportunidade para participarmos do que Deus está fazendo. Daqui a pouco, mais tarde, nós vamos falar desse projeto. Mas a alegria é muito grande por voltar aqui e ver uma igreja que venceu, como várias outras também, aquele período da pandemia, e agora estamos... um certo pastor disse que, antes da pandemia, nós tínhamos nas igrejas evangélicas os crentes e os clientes. Aí, com a pandemia, os clientes acharam bom e os crentes voltaram e os clientes não voltaram. É claro que, na realidade, nós estamos falando assim de um modo geral, mas Deus sabe do seu coração, e a Bíblia fala, não deixando a vossa congregação. A igreja é o encontro, é a assembleia dos salvos que se reúnem para adorar a Deus, não é isso? Para servir a Deus e também para se preparar no quartel para sair na evangelização. E quem criou a igreja foi Jesus. Quem criou o casamento? Jesus, Deus, Jesus. E tudo o ser humano, não é? Quem criou o homem? Deus. Então, tudo que Deus cria, o inimigo se volta contra. E todo mundo sabe. Eu queria que se confirmasse comigo e levantasse a mão, porque eu sei que não estou sozinho. Quem concorda, e a minha esposa está aqui, né, que confirma isso, eu gosto muito de pedir opinião, pedir para levantar a mão, até porque a pessoa vai levantando a mão e no final está acostumado e toma a decisão, já acostumou a levantar a mão. Então veja bem, quem concorda comigo que nós nunca estivemos tão perto do fim do mundo? Levanta a mão, quem concorda? Então, essa conscientização, sabe que pessoas que ainda não têm certeza da salvação, pessoas que não seguem a Jesus, estão crendo nisso. Quantas vezes, falando de Cristo, as pessoas dizem, olha, eu não sigo a Jesus não, mas
para mim está perto do fim do mundo. Veja bem que, na realidade, é um perigo. A pessoa tem consciência, e eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Eu ia chegar até um pouquinho mais cedo. Mas, o primeiro ponto foi que, na minha cabeça, era 18h30. O segundo ponto foi que o homem do aplicativo que nos trouxe, na vinda ele falou assim, olha, eu trazia um pouquinho, porque eu só olhei o destino final. Eu disse, olha o gancho aí. Bem pertinho daqui, eu apresentei o plano de salvação. Falei, e o seu destino final na eternidade? Então, meus irmãos, tem gente que não tem certeza do seu destino final. E a igreja não é um local de evangelização. A igreja é um local de adoração. A igreja é um quartel-general e lá fora, se bem que existe um ditado que diz assim, a pessoa vai onde é convidado e permanece onde é bem tratado. A igreja, quando chega um crente novo, ou quando chega alguém interessado no evangelho, a recepção, o tratamento, e aí as pessoas vão ver a unidade, o amor entre os irmãos, e a igreja serve de um crescimento na integração do novo crente e também na evangelização, mas o forte da evangelização é lá fora, amém? E nós vamos então falar de missões hoje, e o pastor Paulo já testificando, Deus testificando, se bem que ele sabe, me apresentou como missionário, eu sou missionário dos irmãos, nomeado junto com a minha esposa há 42 anos em missões nacionais, nós estamos em missões estaduais, mas ele já, no caso, eu não falei com ele, mas um dos textos que eu vou ler como base da palavra é Atos 1:8, e o pastor Paulo parece que, já estava, Deus já tinha falado com ele, é Deus testificando, mas para isso vamos ficar em pé e vamos ler, porque senão alguém pode falar assim, mas o pastor Ezequiel não vai começar a pregar não? Vai, mas existe, toda essa questão de introdução e agradecimento a Deus e o pastor Sandro, de estar cedendo o púlpito dele nesta noite. Ele está realmente gripado, mas está em condições, eu falei brincando com ele, olha, quem sabe, o irmão vai melhorar e terça-feira estaremos juntos no Café dos Pastores, já que ele é o nosso vice-presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Estado do Rio Grande do Norte. Então, Atos, no capítulo 1, o verso 8, diz assim, que é o resumo de todo o Atos, o pastor Paulo já tinha falado, Atos 1:8, diz assim, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Agora, vamos ler o outro texto, que é Mateus 19, só voltar um pouquinho, Mateus 19, o verso 27. Mateus 19, verso 27, e quem achou Mateus 19, 27, diz amém. A maioria achou, ou no celular, ou mesmo na Bíblia, na Bíblia física, no papel. Verso 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E aí, Jesus fala da bênção daquele que segue a Jesus, que vai receber muito mais aqui e também da eternidade. Amém? Pode assentar. Eu li apenas o 27, mas os irmãos podem acompanhar na Bíblia, que nós vamos falar também do 28 e 29. Irmãos, o tema já está na tela. Compensa servir a Jesus. Eu gosto de cantar,
mas nunca gravei nenhum disco, porque eu ia só gastar dinheiro, não ia vender. Mas, assim, não faço solo. Quando eu era adolescente, já cantei também muitas vezes dueto com a irmã Maria Helena. Depois fui percebendo que era mais duelo do que dueto, então aí nós paramos. E uma certa ocasião, pregando no Rio de Janeiro, cantando às vezes um pedacinho de uma música, no final o pastor disse assim: pastor Ezequias, como pregador, ou seja, como cantor, o irmão é um bom pregador. Ele quer dizer que não devia cantar, mas quando eu estou rouco, a gente tem dificuldade de cantar. Mas eu quero dizer o seguinte: tem um hino que é mais usado pela União Feminina Missionária, que diz assim: compensa servir a Jesus, não é isso? Compensa servir a Jesus mais e mais. Irmãos, compensa servir a Jesus. Nós estamos diante do texto de Atos 1:8, que já falamos, é o coração, é o cerne, é o resumo geral. E aqui, Jesus está dizendo para sermos testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, o que é isso? Tem gente que até pensa o seguinte: vamos evangelizar as quintas, né? Quem sabe um outro irmão. Vamos evangelizar o bairro da nossa igreja. Quando tiver muita gente salva por aqui, aí já tem bastante gente, vamos evangelizar outros bairros vizinhos, e depois vamos evangelizar o estado, depois vamos evangelizar o Brasil. Mas não tem depois. A Bíblia é clara, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Então aqui nós entendemos que ao mesmo tempo, às vezes o missionário diz assim: meus irmãos, vamos ofertar para missões, não precisa comprar cadeira não, se puder sentar no chão, senta, o importante é salvar almas. Claro, não vamos melhorar o templo, tem tantos que reúnem debaixo da árvore, numa tenda, vamos levantar ofertas. Mas meus irmãos, os irmãos sabem que lá no passado, né, o rei Davi, ele disse: é preciso construir uma casa, não é isso? Para adoração. É muito importante missões, mas ao mesmo tempo a igreja precisa ter a visão de melhorar o santuário, de ter espaço. E nós, eu e Maria Helena, que começamos muitos trabalhos novos, precisamos saber o seguinte: quanto mais espaço, mais gente chega, não é isso? Numa salinha, o povo, então a gente aumenta o salão de culto, aumenta mais gente. Então é um dos motivos de crescimento de igreja, é ter espaço para se reunir. Eu me lembro que no passado, né, um dos pastores aqui, que é meu amigo até hoje, só que nós estamos distantes, ele fez uma reforma aqui, muito grande, né, na galeria, porque precisava de mais espaço. Mas meus irmãos, nós ao mesmo tempo podemos ter congregações como igreja, ao mesmo tempo melhorar o santuário, ter mais conforto, se for preciso ar-condicionado, é preciso sim, mas ao mesmo tempo fazer missões também. Então Atos 1:8 fala e diz assim: tanto como, eu vou para a língua portuguesa, não sei quem entende muito de português aqui, a língua portuguesa é um pouco complicada, né? Mas é uma conjunção subordinativa, adverbial, comparativa. Tanto quanto. Aqui no Rio Grande do Norte e no Brasil ao mesmo tempo. Testemunhar servindo. Servir testemunhando. Nós precisamos anunciar Jesus como o Senhor do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo. Mas, como vamos fazer isso? Servir orando mais. Servir orando. Servir
também contribuindo financeiramente com a obra missionária. Servir evangelizando pessoalmente. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, mas eu não vou pedir para levantar a mão. Mas se eu pedisse, você ia levantar a mão dizendo assim: já ganhei pessoalmente várias pessoas para Jesus e ajudei a integrar na igreja. Eu tenho uma lista desses que eu já ganhei pessoalmente. Não vou pedir para levantar a mão, mas cada dia é uma oportunidade. Uma oportunidade, por exemplo, o motorista do aplicativo disse: eu vou perguntar hoje à noite à minha mãe, que ela é evangélica, qual é o meu destino final. Eu falei: você está totalmente enganado. Ela vai te dizer que o destino final dela, ela sabe, mas o seu... Ele ficou tão impressionado, veio conversando, daqui a pouco ele falou assim: pois é, porque tem gente que não sabe lidar com o público. Por exemplo, a questão, eu estou me lembrando agora do destino final, ficou na cabeça dele. Agora eu quero dizer para os irmãos, precisamos levar a mensagem para que todos tenham segurança do seu destino final. E aí eu falei com ele que no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, lá no estado do Rio, pegamos um aplicativo e o local do endereço era próximo ao cemitério. Aí, quando o aplicativo parou na porta do cemitério, e aí o GPS falou assim: o destino final do seu Ezequias está à direita, na porta do cemitério. Mas o destino final de todo mundo, e se você for falar o evangelho e pregar, muitos vão dizer assim: meu destino final é o cemitério. Mas precisa ter a conscientização de que nós somos corpo, alma e espírito. Mas para muita gente, nós somos só corpo e espírito. Tudo bem. O importante é saber que não somos só matéria. E aí, lá no shopping essa semana, que pastor às vezes precisa comprar alguma coisa no shopping, né? Aí eu fui no shopping, encontrei, tinha uma jovem assim sentada, eu sentei do lado dela, ela estava sozinha. Eu falei: está sozinha aqui? Ela disse: não, estou com a minha madrasta. Eu disse: qual é a sua altura? Ela disse: 90 centímetros. E quantos anos você tem? Ela disse: 32 anos. Tirei até uma foto com ela. Eu falei: você é anã? Não, não sou anã, eu tenho problemas, já me operei muitas vezes, eu tenho osso de vidro que quebra à toa. Meus irmãos, na realidade, aí eu falei assim: você sabe que se você entregar a sua vida a Jesus, lá no céu, você vai ter um corpo incorruptível, um corpo sem doença, sem estar diferente dos outros, um corpo normal. Nós precisamos não só viver o Evangelho, mas abrir a boca e falar do Evangelho, servindo a Jesus. Meus irmãos, a Bíblia fala que o apóstolo Pedro disse: nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Nós sabemos que Jesus é o Senhor. Agora eu queria perguntar a você que está aqui hoje adorando a Deus: Jesus já é verdadeiramente o seu Senhor? O Senhor do seu dinheiro? Jesus é verdadeiramente o Senhor da sua vontade? Jesus verdadeiramente é o Senhor do seu tempo? Meus irmãos, nós sabemos que todos nós somos soldados. Na igreja não tem coronel, né? Só tem um comandante, que é Cristo, e nós somos soldados. E você sabe que o homem, principalmente o homem no Brasil, serve o exército, não é isso? Serve a pátria. Então nós estamos servindo a pátria celestial, nós estamos servindo a Jesus. O nosso general é Cristo, nós somos soldados. E aí, quem já não cantou aquela música? O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Então todo mundo, na verdade, às vezes a gente sente falta, né, de o pessoal cantar com mais ânimo, com mais alegria.
Mas nós sabemos que cada um tem o seu jeitão. Quem for no estádio de futebol, quando o seu time faz o gol, tem gente que dá um pulo desse tamanho. Tem gente que fica alegre, mas só por dentro, né? Nós não podemos julgar que a pessoa não está alegre só porque não pulou. Mas o nosso general é Cristo. Nós servimos a Jesus e somos servos. Uma certa pessoa, um escravo, no tempo da escravidão, ele falou assim para o seu senhor: eu gosto muito de te servir. E o senhor daquele escravo disse: eu gosto também muito do seu jeito. Foi passando o tempo, aí o senhor de escravo chamou ele e disse: olha, eu vou te dar liberdade. Toma aqui a sua carta de alforria, para você ir embora, não vai ser mais escravo. Aquele escravo pegou aquela carta, guardou na mala e disse assim: eu posso continuar sendo seu escravo, te servindo voluntariamente, e ir embora na hora que eu quiser. Se você ficar, você vai ser tratado como todos os escravos. Ele disse: está certo, vou guardar minha carta de alforria na mala e vou continuar te servindo. Nós somos escravos voluntários. Jesus disse assim: vocês querem também retirar-vos? Nós queremos servir a Jesus. Agora, será que nós estamos com essa conscientização? E aí, o tema está ali. Estou na introdução ainda. O tema está ali. E eu posso fazer a seguinte pergunta, com interrogação: compensa servir a Jesus? Ou eu posso colocar exclamação: compensa servir a Jesus. Eu tenho 73 anos de idade, 46 de ministério pastoral, 42 anos de missionário dos batistas brasileiros. E eu digo para os irmãos: compensa servir a Jesus. Amém? É um testemunho pessoal, vale a pena. E meus irmãos, na Bíblia, no Novo Testamento, aparece a palavra Salvador, se referindo a Jesus, 16 vezes. Jesus como Salvador, 16 vezes. E a palavra Jesus como Mestre aparece no Novo Testamento 64 vezes. Tem gente que diz assim: não, Jesus foi apenas mestre. Não, Jesus foi Salvador, Mestre e Senhor. E a palavra Senhor, se referindo a Jesus, no Novo Testamento aparece 650 vezes. Jesus, Ele é o meu Senhor, Ele é o seu Senhor. Nós precisamos nos submeter cada vez mais a esse senhorio, porque nós estamos já no final dos tempos e o mundo está querendo ver a quem nós estamos servindo, por que nós estamos servindo. E meus irmãos, na realidade, compensa servir a Jesus. E Jesus falou para Pedro: olha, vale a pena, porque vocês vão receber muito mais em amigos, parentes e a vida eterna. Compensa servir a Jesus. Em primeiro lugar, eu queria que os irmãos entendessem isso hoje. Em primeiro lugar, compensa servir a Jesus porque temos a verdadeira alegria. Amém? E o que é alegria? É algo que parte de dentro para fora. É uma alegria interna. A alegria que Jesus dá. É o próximo, né? Primeiro lugar. Pode rodar. Então, às vezes, o que acontece é o seguinte: o crente é alegre. E eu me lembro de um hino de missões, da campanha de missões mundiais, dizendo que o mundo triste está. Você já percebeu, num avião ou no ônibus, lá na frente, você fica em pé e olha a fisionomia do povo? A maioria é triste, sabia? Quantos dinheiro tem gente pagando para se alegrar? Mas a alegria que Cristo dá compensa servir a Jesus, porque Ele nos dá a verdadeira alegria. É uma alegria gratuita, é uma alegria interna, é uma alegria eterna. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando acabar na terra, no céu vai continuar. É uma alegria também pessoal. A pessoa toma a sua decisão de querer esse Jesus que vai
ficar morando no seu coração, dando alegria constante, e é uma alegria também, é uma alegria gratuita, pessoal, interna e eterna, tá certo? E verdadeira. Ela é uma alegria que não é alegria de aparência. Compensa servir a Jesus, porque Ele nos dá a verdadeira alegria. E nós, há algum tempo atrás, aconteceu uma história interessante, que um homem com aproximadamente 45 anos de idade, ele estava perdendo o apetite. E nós somos medrosos, não é isso? Quando falta apetite, qualquer coisa, a gente procura o médico. E ele foi para o médico, fez exame, não tinha nada, exame de laboratorial, exame de sangue, nada. O médico disse: procura um psicólogo, você está sadio. Ele continua, não dormia direito, dava até febre. Ele procurou um psicólogo. E o psicólogo falou assim: olha, eu queria te aconselhar a ver alguns filmes. Aí citou o nome de alguns filmes. Aquele homem disse: olha, E o psicólogo falou assim: então faz o seguinte, você vai a um teatro, vai ver uma peça teatral. E disse: olha, eu posso contar a peça tal, eu gosto de teatro, eu vou em teatro. O psicólogo já falou assim: o que é que eu vou fazer com esse homem? Disse: me diga uma coisa, comece a viajar é bom. Aliás, quem aqui gosta de viajar? Levanta a mão, quem gosta de viajar? Muito bem. Eu tenho uma pequena viagem para vocês, talvez uns 5 ou 10 irmãos, um acampamento missionário em agosto, tá bom? Vamos ter aqui em Macaíba. Pastor, mas fazendo anúncio no meio da mensagem. Irmão, é a mensagem de Deus. Lá vai ser um acampamento missionário. É uma pequena viagem, né? Daqui para Macaíba. Quem se interessar, mas viajar é muito bom. E aquele homem disse: doutor, falou para o psicólogo, eu vivo viajando. Aí pronto, aí o homem não sabia o que fazer. Ele disse: faz o seguinte, essa semana chegou um circo aqui na cidade, vai ver os espetáculos. Doutor, eu sou o palhaço desse circo. Então ele dava alegria, mas não tinha alegria. A alegria que Jesus dá, vale a pena servir, porque sempre temos alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Neemias 8, verso 10. Mas em segundo lugar, aí a mídia é a senha, né? Para passar. Em segundo lugar, compensa servir a Jesus, porque Ele nos ama. Aí, eu gosto do 37 que fala assim: ó que amor glorioso. Mas eu lembro da minha juventude, que nós cantamos assim: maravilhoso é, maravilhoso é, quando penso que Deus ama a mim. Maravilhoso é, maravilhoso é, quando penso que Deus ama a mim. Aprenderam? Vamos cantar só a segunda parte. Maravilhoso, vamos lá. Maravilhoso é, maravilhoso é, quando penso que Deus ama a mim. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós sabemos que Jesus nos ama. E meus irmãos, um certo homem, ele foi na igreja, não gostava de crente, ele falou: vou ficar com os ouvidos tampados, que eu não quero ouvir nada. Ele foi para agradar um amigo, mas o mosquito pousou no nariz dele e ele tirou, e quando ele fez assim, o pregador disse: Jesus te ama. Ele falou: vou continuar ouvindo. Você gosta de ser amado? Deus te ama. Compensa servir a Jesus, porque Ele nos ama. Um certo homem, ele era um beduíno e morava em tendas. E aí chegou uma criança correndo e entrou rapidamente dentro da tenda
e disse assim: me acudem, eles querem me prender, eles querem me pegar. O beduíno falou assim: tá bom, fica aqui dentro. Daqui a pouco chegou 3 homens dizendo: entrou um menino aqui? Disse: entrou, nós viemos prendê-lo. Aí o beduíno disse assim: aqui não, existe uma lei, que quem entra na tenda, o dono pode proteger e ninguém pode mexer. Ele disse: mas você sabe que ele está fugindo, sabe por quê? Cadê o seu filho? O pessoal perguntou ao beduíno e disse: deve estar por aí, está morto lá fora. E quem matou seu filho foi esse menino que entrou na sua tenda aí, que você está protegendo. Aquele beduíno parou, chorou, abraçou aquele menino e disse: você agora vai ficar no lugar do meu filho, eu vou te adotar. Imagine só, que amor glorioso. E a Bíblia diz em Efésios 1, verso 5, e Deus em amor nos adotou. Nós entramos na tenda da salvação. Quem já entrou na tenda da salvação eterna, levanta a mão. Jesus nos acolheu, Jesus nos perdoou. Então compensa servir a Jesus porque Ele nos ama. E em terceiro lugar, compensa servir a Jesus porque Ele tem todo o poder. Todo o poder. Todo poder o Pai me deu. Pode mudar, irmão. Na terra como lá no céu. E depois anunciar o Evangelho. E sempre eu estou convosco. Às vezes Maria Helena prega e eu fico ajudando. A tela, né? Então eu estou olhando para o auditório, ela fala assim: não mudou ainda não. Eu falo para a tela. Então Jesus falou assim: todo poder me foi dado no céu e na terra. E às vezes quando a gente anda de avião, a gente fala assim: Jesus tem todo o poder no céu e na terra, né? O apóstolo Paulo fala que ele foi elevado ao 3º céu. Então quando você está sobre as nuvens, você está também no céu do Brasil, ou até fora, né? No avião. E às vezes acontece uma turbulência, né? A turbulência, e balança, e balança. Uma vez o avião deu uma turbulência que estava caindo tudo, e tinha um menino brincando, e continuou brincando, e todo mundo rezando, e disse: menino, você não está com medo não? O avião está com turbulência. Disse: claro que não. Mas por quê? Meu pai é o piloto. Jesus, Ele está conosco no céu do Brasil, nas viagens, no fundo do mar. E eu não fui em um cruzeiro não, mas dizem que é muito bonito, né? Bom, e andar pelos mares do Brasil. Mas Jesus está em qualquer lugar. Ele tem poder sobre a natureza. Os irmãos se lembram do mar da Galileia, quando Jesus levantou, acalmou a tempestade, e Jesus foi, atravessou, chegou lá, expulsou os demônios do Gadareno. E você se lembra que Jesus entrou em Cafarnaum, e quando estava pregando, entrou um homem pelo telhado, levanta, toma a sua cama e anda. E você se lembra lá quando Jesus esperou 4 dias até chegar lá onde Lázaro estava morto, 4 dias, e Jesus chamou Lázaro, e Lázaro veio da sepultura, e Jesus ressuscitou Lázaro. Então Jesus tem poder sobre o mar, sobre as tempestades, sobre os demônios, sobre as enfermidades e sobre o pecado. Se alguém tem algum pecado aqui nesta noite, ou está mesmo à distância ouvindo a pregação, se você tem algum pecado, Deus é misericordioso e Jesus é o Senhor do pecado, e Ele perdoa pecados, principalmente de quem se arrepende. Aliás, principalmente não, só de quem se arrepende. Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13 diz assim: quem encobre o seu pecado jamais prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará a misericórdia. Tem gente que confessa o pecado, mas não deixa. Então, você precisa saber que Deus pode perdoar pecado de quem se arrepende, quem quer ter uma vida nova, contrita, porque Jesus sustenta, Ele segura
Lá no Rio de Janeiro tem o Morro de Mangueira. E eu fui criado no Rio de Janeiro. Fui para lá com 2 anos de idade. Sou do Rio. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Muitos nas comunidades, hoje não se fala favela, é comunidade, tem se convertido. E um rapazinho que foi criado na comunidade de Mangueira, ele se converteu, mas ele passou a vida toda no samba. E ele pegava sua Bíblia e ia para a igreja. E sempre passava longe da escola de samba. Um dia ele passou em frente à escola de samba. E o diabo botou na cabeça dele, olha, você era daí e tal. Aí ele começou a se balançar e começou, me segura Jesus, me segura Jesus. Então, na verdade, quando você tiver qualquer tentação, você diga, me segura Jesus. Se arrependa, que Jesus vai te segurar na vida nova. Então, santificação é um distanciamento da vida de Adão e uma aproximação da vida de Jesus. Esse é o processo da santificação. Compensa servir a Jesus porque Ele tem todo o poder. E em quarto lugar, compensa servir a Jesus porque Ele cuida de nós. Pode mudar. Ele cuida de nós. Deus cuidará de ti. Vamos cantar? Deus cuidará de mim. Vamos cantar? Deus cuidará de mim. Em cada dia proverá, sim, cuidará de mim, Deus cuidará de mim. Eu tive que dar um falsete, porque senão isso aí é para quem entende de canto, eu não entendo. Eu entendo o canto, de ficar dormindo no canto. Mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte: Deus cuidou da gente em Caicó. Ali está Maria Helena, Rafael, Felipe e eu. São 2 fotos em momentos diferentes, mas é a mesma família. Então, o Felipe mora aqui pertinho. O Felipe conheceu a esposa dele aqui nessa igreja. Casou com Fabiana. Então, ele já é médico há 15 anos. E o Rafael está lá em Florianópolis. Deus tem cuidado da gente. E meus irmãos, Deus cuidou e sempre vai cuidar dos servos dele. Precisamos confiar. Compensa servir a Jesus. Quero dizer para os irmãos que essa semana eu fiquei assim, acho que todo mundo, né? Uma notícia de um menino chamado Tiago Rocha, com 2 anos de idade. O Tiago Rocha foi lá no Paraná encontrado morto, desapareceu. E aquele pequenininho, 2 anos, foi encontrado morto. E nós conhecemos uma família que saiu do Nordeste e foi para o sul do Brasil. Aquela família que tinha 8 filhos, foi com o pai, com a mãe e com a avó. E mais 4 famílias em cima de um pau de arara. E a história conta que aquelas famílias foram naquele caminhão, no pau de arara. Em Minas Gerais, aquele caminhão virou dentro do rio. Virou dentro do rio. Aí eu me lembrei, essa semana, desse menino que ficou desaparecido. Sabe por quê? Porque uma das famílias tinha um menino de 2 anos de idade. E a família procurou o tempo todinho e não encontrava aquele menino. Não morreu ninguém. Muito sangue. Então, a família conta que à noite encontrou aquele menino de 2 anos nos braços de uma mulher que sequestrou. E o menino foi resgatado. E aquele menino sou eu. Há 71 anos atrás, que eu tinha 2 anos de idade. Deus cuida de nós. Deus cuida dos nossos filhos. Até a Bíblia diz que quem serve a Jesus até a 3ª e 4ª geração. Então vale a pena trabalhar mais, não se preocupar por ser criticado, de ser chamado de fanático. Vale a pena orar mais, servir melhor ao nosso Deus. E meus irmãos, em quinto lugar, pode passar. Em quinto lugar, compensa servir a Jesus porque Ele age através de nós. Amém? Ele age através de nós. Eu estava meditando no hino
451, que diz assim: Jesus está conosco sempre. Jesus está conosco sempre. Ele está, e o texto diz: eis que estou convosco todos os dias. Mateus 28, 20. Até a consumação do século. Jesus está conosco. Eu me lembro que aqui em Caicó, quando eu cheguei lá, 60 mil habitantes, sede de bispado. Então, eu queria uma programação no rádio, fui na Rádio Rural, e o padre, diretor da Rádio Rural, Rádio Católica, disse: por dinheiro nenhum, nós não podemos deixar programa protestante aqui na rádio. Eu disse para ele: mas Deus vai me abençoar, e eu vou entrar no ar, e vou falar de Jesus em uma rádio aqui em Caicó. Então Deus parece que se estava mostrando, colocando palavras na minha boca, que depois de algum tempo chegou a rádio, a voz do Seridó. Chegou uma rádio nova. Aí entrei no programa, paguei, e tinha um programa de meia hora por semana. E sabe qual é o nome do programa? A Voz Batista do Seridó. E aí botava o fundo musical: minha pátria. Aí eu dizia: entra no ar o programa A Voz Batista do Seridó. E você que não tem experiência com Jesus, ouça essa programação. E nós plantamos a igreja em Caicó. Com 8 meses de trabalho, batizamos 18 novos irmãos no açude, no Itães. Deus age através de nós. Aí ficamos aqui plantando várias igrejas. Não vou dizer a igreja que plantamos aqui, mas quero dizer que Deus age através de nós. Só para vocês terem uma ideia, cidade satélite, começamos do zero. Com 8 meses, a igreja foi organizada. Do zero, a igreja organizada em cidade satélite. Mas eu não vou contar, porque o tempo não dá, mas quero dizer que Deus age através de nós. Saímos daqui depois de 23 anos no Rio Grande do Norte, fomos para São Paulo, fomos dirigir uma operação Jesus Transforma. Aquela operação que a pessoa veste de amarelinho e vai de casa em casa. Aí nós fizemos uma operação lá, e falamos a algumas associações, fomos para São José do Rio Preto, e sabe o que aconteceu? Sabe quantos voluntários naquela operação? 1000 voluntários. Imagine só, o treinamento foi um ginásio grande, 1000 voluntários, e nós começamos ali e deixamos 15 novos trabalhos ali na região de São José do Rio Preto. Deus age através de nós. Deus quer agir mais através da gente. Compensa servir a Jesus. E em último lugar, amém? Pode passar. Compensa servir a Jesus, porque receberemos um galardão eterno. Mas o galardão eterno começa aqui. E a Bíblia diz, em Colossenses 3:24, mas recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis. Nós não estamos servindo o pastor Sandro, e nem também servindo aos membros da igreja. Sim, mas basicamente servindo a Jesus, porque Ele, Jesus, é o nosso Senhor. E eu quero dizer para os irmãos que aqui começa o galardão. Não vou receber só no céu, não. Começa aqui. E quero cantar mais um pedacinho de um hino que diz assim: 418 da harpa cristã. 418 da harpa cristã. Quem tem a harpa cristã pode abrir. Não, aqui nem cantor cristão nós usamos mais. Mas de qualquer forma o importante é cantar e decorar. É bom gravar. Por exemplo, o hino 418 da harpa cristã diz assim: depois da batalha me coroará, me coroará, me coroará. Depois da batalha me coroa. Mas aí eu mudei a letra, porque a gente que serve a Jesus sabe que aqui na batalha, aliás, irmão, sabe que tem gente confundindo a vida cristã como parque de diversão? Confundindo a vida cristã como parque de diversão. E a vida cristã, sabe o que é? É um campo de batalha. Isso é a vida cristã. E nós podemos cantar:
aqui na batalha me abençoará. Me abençoará. Quem serve a Jesus é abençoado, e a primeira, segunda e terceira geração também. Vale a pena, compensa servir a Jesus. Eu quero perguntar para os irmãos, para levantar a mão: compensa servir a Jesus ou não? Compensa servir a Jesus. E agora...